Olá, meu nome é João Caetano, eu sou professor de língua portuguesa, redação e literatura, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre um tema muito importante. Eu sou membro da Casa do Saber Africano, a CASAF, e hoje a gente vai falar um pouquinho das línguas africanas, que é o tema de hoje. Então, pessoal, uma coisa importante para a gente falar é que, em relação às línguas africanas, existe uma diversidade enorme de línguas no continente africano. Muitas pessoas acham que se fala uma única língua na África e generalizam falando, se fala o africano. O continente africano ele tem por volta de 2.100 línguas. É o continente que reúne em torno de 30% das línguas faladas no mundo. Há uma diversidade cultural imensa no continente e as pessoas pouco sabem disso. Por isso eu acho muito importante a gente falar de maneira um pouco geral, mas para a gente entender quais são essas línguas, de onde elas vêm, por quem elas são faladas, para a gente ter uma ideia dessa diversidade cultural. O continente africano tem muito a nos oferecer, ele deixou a sua influência, o seu legado na língua portuguesa do Brasil, e o que a gente vai fazer nesse vídeo é entender um pouco como essas línguas se agrupam em famílias linguísticas na África e qual a quantidade total de falantes, né, e o que elas refletem em termos culturais. As línguas, de maneira geral, elas não são soltas e dispersas. As línguas, elas se agrupam em línguas, né, famílias linguísticas muito grandes. Existe a grande família de línguas africanas, assim como existe grandes famílias de línguas asiáticas, europeias. A língua que nós falamos, o português, por exemplo, ele é de um ramo das línguas românicas, né, que são línguas itálicas, né, são derivadas do latim, assim como o português, o francês, o italiano, o espanhol. É uma família com 10 línguas, por exemplo, e ela faz parte de um ramo maior, de um grupo maior, que é a família do indo-europeu, né, que é uma família bem grande de línguas também faladas na Europa. Na África existem quatro famílias, grandes famílias de línguas. Né? São as línguas afroasiáticas ou camito-semíticas, né? E por que elas têm esse nome? Elas são faladas basicamente na região do Golfo Pérsico, né? A região da Arábia Antiga, e no norte da África, que também tem uma influência cultural muito grande. Então, se nós fôssemos ver no mapa, a parte da região correspondente ao Golfo Pérsico e o norte da África, ali a região da Líbia, da Argélia, do Mali, do Níger, né, do Marrocos, toda aquela região do norte da África, os seus falantes, eles falam línguas derivadas dessa grande família, que é a família de línguas afro-asiáticas. Uma outra grande família de línguas africanas é a família das línguas nilo-saarianas. De onde vêm essas línguas? Elas são línguas originárias do deserto do Saara e com o processo de desertificação essas línguas acabaram ficando isoladas, né? Hoje elas são faladas basicamente ali na região do Nilo, né? E dispersamente em algumas regiões do deserto do Saara, né? Muito interessante, muito diferente, inclusive, dessas demais, são consideradas as línguas Khoisan, que é uma família linguística muito pequena da África, né? Era a língua falada pelos antigos caçadores-coletores. É um sistema de línguas muito interessantes, né? Eles têm, por exemplo, os famosos cliques, né? São os estalos linguísticos. Isso tem um valor de fonema nessas línguas. Né? E essas línguas são hoje o grupo minoritário de línguas faladas na África. Elas são faladas entre 250 e 300 mil pessoas somente. Né? O grupo ficou muito reduzido. Esse grupo de línguas está basicamente no nordeste da África do Sul, na Namíbia e no Botsuana, e é falada por um conjunto muito pequeno de falantes. Né? Essa é de longe a menor das línguas africanas, das famílias, né, de língua africanas. E por fim, existe a família das línguas nígero-congolesas. E essa em especial é que nos interessa. Por quê? Primeiro porque é a grande família linguística da África, né?
Essa língua, essa família linguística, ela reúne línguas que são faladas por volta de 600 a 650 milhões de falantes na África. Ela é o maior grupo linguístico na África, é a que tem maior número de linguística, maior número de línguas e a maior quantidade total de pessoas também que falam dentro do continente africano. E outra coisa muito importante, a influência das palavras africanas na língua portuguesa, ela em sua grande maioria, cerca de 80, 85% das línguas, das palavras no português que que as línguas africanas nos deixaram, elas são faladas por línguas desse ramo linguístico, né, o nígero-congolês. E onde estão, em que região da África, né, são faladas essas línguas? Elas são faladas por aqueles países do Atlântico africano, então Senegal, Costa do Marfim, Mali, Guiné, todos aqueles países, né, uma parte da Nigéria, é falada em toda a parte centro-sul da África, né, então em Angola, República Centro-Africana, Congo, e inclusive no leste da África, onde tem uma língua franca muito conhecida e muito importante comercialmente, que é o Swahili, que é uma língua, inclusive, que era muito falada, virou uma língua franca de contato na época das grandes expedições portuguesas com o leste africano, né, aquela região que está mais para o Oceano Índico, né. Então, o que nos interessa particularmente é essa grande família de línguas que são as nígero-congolesas. E dentro desse grupo, existe as línguas do grupo Banto, né, que também nos interessa muito, que tem muitas línguas faladas no Congo, em Angola, que são o Umbundo, o Quimbundo, na costa atlântica, como a gente falou, tem línguas muito importantes, tem o Fula, tem a família linguística do Kwa, tem uma língua, o tronco da família linguística do malês, existe o mandinga, que sim, apesar do nome, é uma língua também. Então, as grandes regiões da África que influenciaram as palavras originadas no português são dessa família nígero-congolesa, principalmente essa família linguística das línguas que estão ali na costa atlântica, né, e nesses países em que eu citei. Então, por isso que é importante a gente entender que na África se falam milhares de línguas, são em torno de 2.100 mais ou menos. Tá? Não existe uma unidade linguística na África. E por que é importante a gente entender isso? Porque isso dá todo um escopo, né, um cardápio cultural para a gente diverso. Quando a gente fala em África, a gente não pode pensar numa unidade cultural. A África é um grande continente formado por extensa quantidade de culturas. E dentro de uma mesma cultura, a cultura pode ter várias línguas. Isso é muito importante. Se a gente for ver a Nigéria, por exemplo, que é um dos grandes países africanos, a Nigéria, sozinha, isoladamente, ela tem mais de 500 línguas. Então, é muito importante a gente entender isso quando a gente está falando de África. Não há uma unidade linguística na África, muito pelo contrário. A África é um continente plurilinguístico, né? E essa quantidade imensa de línguas mostra que é um continente que tem uma diversidade cultural gigantesca e a gente precisa entender isso quando a gente está falando de línguas na África, tá? Esse foi um vídeo em que nós falamos um pouco das famílias de línguas africanas. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente vai lançar e apresentar novos vídeos falando sobre cultura africana em geral. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e axé para todo mundo. Até mais.